Convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Estaremos hoje lendo os versos 18 ao 26. Lucas, capítulo 9, dos versos 18 ao 26. Diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Vamos parar aqui. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Peço ao Senhor que nos alimente com a Tua palavra, que sejamos instruídos pelo Senhor, possamos ter a percepção correta, ó Pai, da nossa vida como crentes, da nossa responsabilidade, nosso privilégio sim, mas das responsabilidades que vêm conjuntamente com os privilégios. Nos ajuda nisso, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais um texto do Evangelho de Lucas, desafiador. Bem desafiador no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Uma discussão no Evangelho de Lucas, ou nos Evangelhos, sobre a identidade de Jesus não é coisa nova. Aqui, propriamente no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, dos versos 30 ou 31 a 33, dá uma olhadinha lá. Já logo uma identificação da identidade, ou uma citação da identidade de Jesus, nada mais nada menos do que pelo anjo do Senhor. O verso 30 já vai iniciar esse discurso e vai até o 33. Mas o anjo lhe disse, eu disse a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Eu acho que mais claro do que isso, como uma voz vinda de um anjo, não é? Acho que é altamente fidedigna essa informação, né? Então não há porquê haver dúvidas sobre quem é Jesus e Jesus como o Messias. Mas sabemos que isso era grande. O texto continua: e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, ou Israel. Seu reino jamais terá fim. Então não é apenas uma identificação de Jesus pelo nome. Ele vai se chamar Jesus, como se poderia ter se chamado José. Não é isso. É o fato de que estão se cumprindo profecias nesse anúncio. A realidade da encarnação de Deus na figura do seu Filho e o propósito para o qual o Senhor Jesus Deus se tornou carne em Cristo, é que ele reinará sobre Israel e um reino eterno. A ideia de estabelecimento de um reino, de um novo padrão, de um novo código de ética a partir do reino de Deus estabelecido
pelo Senhor Jesus Cristo para a vida dos santos, não é? E mais uma série de informações e citações dentro do próprio Evangelho de Lucas que o identificam. Mas o texto nos diz, logo no verso 18, que as multidões, não havia consenso entre as multidões. Eles questionavam mesmo a identidade de Jesus. Ninguém questionava que Jesus era um bom homem, como muitos até hoje. Isso realmente continua. Esse questionamento sobre a identificação completa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa questão de que ele é um bom homem, um homem religioso, um homem espiritual, um homem sábio, isso não tem contestação. Embora ainda exista um grande grupo de pessoas que identifica Jesus como um enganador. Como alguém que veio como qualquer outro, falando e ensinando, mas ensinando de si e não da parte de Deus. Também tem, até hoje, pessoas com este parecer. A questão é que, agora, já daqui em diante, do verso 19 em diante, seria a hora de responder melhor esta pergunta sobre quem é Jesus. Seria a hora de algo mais contundente acontecer quanto a essa identificação de Cristo. Isso deveria partir dos discípulos. E nos versos 18 a 20, então, nós vemos, principalmente agora no 18, que Jesus estava num dos seus muitos momentos no Evangelho de Lucas orando. Vamos lembrar semana passada que Jesus desceu para Betsaida para tentar um tempo recluso ali com um retiro espiritual com os discípulos, vimos isso semana passada, né? E não deu. As multidões foram com Jesus, foram atrás de Jesus, e ali houve a multiplicação de pães e peixes, com curas também, e todos os cuidados que Jesus sempre deu sobre as pessoas, sobre aqueles que precisavam. A questão é que Jesus agora se desloca mais uma vez, ele vai para uma outra região litorânea ali, de Cafarnaum, ou do Mar da Galileia. E agora, nesse tempo particular de oração, eu creio que ele é interrompido, nesse tempo de privacidade, talvez pelas pessoas se aproximando, chegando, talvez um murmurinho. Lembrando, irmãos, como tenho feito toda quarta-feira, estamos falando desse relacionamento mais humano, pessoal, Jesus homem com os discípulos homens, seres humanos. Essa coisa do dia a dia, aquela coisa da pessoalidade. Então, Jesus com as multidões, multidão eu creio que nos dá a ideia de muita gente, né? Já deviam estar ali assediando Jesus mais uma vez, os discípulos próximos de Jesus, Jesus para o seu tempo particular, importante dele, de oração, que vemos durante várias vezes no Evangelho de Lucas. Ele volta-se, então, para os discípulos e questiona os discípulos sobre a sua identidade. É muito provável que Jesus talvez estivesse orando, talvez até mesmo por isso mesmo, Talvez o Senhor Jesus orando, Senhor, ajuda aqueles que virão depois de mim, esses 12 que estão aqui, e darão continuidade ao estabelecimento do meu reino. Ajuda que eles tenham uma compreensão correta de mim, porque até então o Senhor Jesus está no começo do seu ministério público. Nem eles têm grandes convicções de quem era Jesus, na essência de tudo que o Messias profetizado do Antigo Testamento representava. Não é difícil que Jesus estivesse orando por algo desse tipo. Mas Jesus não começou interrogando, no primeiro momento, né, os discípulos quanto ao que eles achavam sobre a sua identidade. Mas a pergunta que Jesus fez aos discípulos foi outra. Jesus perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus não pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? Não. No primeiro momento, não. No primeiro momento, Jesus pergunta: quem as multidões? Quem é isso tudo de gente que está aí, está dizendo que eu sou? O que vocês têm ouvido? E a resposta foi dada por vários dos discípulos ali. Só no versículo 20 que Pedro, como sempre, toma a frente e se posiciona, tipo um relator do grupo. Não é? Mas eu acho que aquilo era uma convicção ainda muito mais de Pedro do que talvez da maioria. Mas eles vão e tomam a iniciativa, vários falando. Um disse: olha, eles estão dizendo que o senhor é João Batista.
Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Há um outro grupo que está dizendo que um dos profetas, que o Senhor é um dos profetas que foi ressuscitado dos mortos. Ou seja, eles estavam especulando, passando sempre em torno de ser Jesus, então, aquele profetizado do Antigo Testamento, o Messias esperado. Interessante que essa especulação das pessoas indicava que eles estavam muito mais ligados, ou talvez até interessados, naquele que acabou de curar pessoas doentes e multiplicar pão e peixe, do que propriamente num Messias que eles não ignoravam esta possibilidade de ser Jesus o Messias. Mas eu não acredito que neste momento, pelo menos, não era o que eles queriam. Eles não queriam alguém que estabelecesse um novo código de ética, um novo padrão de comportamento, uma realidade do reino dos céus. Isso era algo que eles preferiam não ter. Eles queriam aquele Jesus que fez todo mundo ter comida, e muita. O Jesus que curava, o Jesus que expulsava demônios e tirava as pessoas dos problemas. Eles queriam um fazedor de coisas, não um libertador de pessoas, da alma das pessoas, da escravidão do pecado. Então, diante da possibilidade de haver algum discípulo dentre os 12 ali, na mesma posição, então, de que a maioria das pessoas tinham, não enxergando Jesus como o Messias de Deus, mas como alguém que poderia trazer benefícios para eles. Vocês percebem como isso é uma coisa muito próxima da nossa realidade hoje? A quantidade de pessoas que se achegam a Cristo, ou pelo menos a igreja que fala de Cristo, perspectiva do que podem ganhar terrenalmente. E não, num primeiro momento, pelo menos, na busca de uma transformação da alma, a libertação da escravidão do pecado, perspectivas eternas. A maciça maioria das pessoas ainda procura a Cristo pelo pão e pelo peixe. Não é difícil que muitos de nós, em algum momento da nossa vida cristã, a gente venha à igreja por causa do pão e do peixe. Nós que temos sido instruídos pelas Escrituras. Então não é nenhum absurdo esse pessoal aqui estar querendo um profeta, um Elias, um João Batista, uma perspectiva bem terrena, e nada de alguma coisa com dimensões eternas, porque eles não querem ainda compromissos eternos, eles querem alguma coisa que resolva o problema para agora. Eu acredito que Jesus, sabendo da possibilidade entre os seus haver este pensamento, ele muda o tom, então, e agora volta-se objetivamente para os discípulos. E vocês o que dizem? No verso 20. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedrão, como não podia deixar de ser, né, salta. Imagino ele, peraí, gente, vou explicar isso aqui. E eu creio que, talvez não com a convicção completa do que significa, porque mais adiante Pedro estaria negando Jesus. Esse mesmo Pedrão aqui que faz uma afirmação extraordinária, completa em seu significado, como afirmar que estão diante do Cristo de Deus, é o mesmo Pedro que Jesus repreende seriamente mais adiante. Mas ele tem uma perspectiva, ainda que inicial, de que está diante do cumprimento de profecias messiânicas. Não, o Senhor é o Cristo de Deus. O Senhor é esse que nós esperamos, é o Messias prometido do Antigo Testamento. Isso é tão grande que na teologia a gente chama esse momento aqui de Pedro de a grande confissão. De tão grande é essa afirmação que eu nem sei se Pedro entende ainda completamente, eu creio que não. E Jesus disse depois disso, Jesus faz duas afirmações que deve ter dado uma quebrada nas pernas ali, pelo menos uma batida, deixado os discípulos meio desconcertados por algum tempo. Quando Jesus, no verso 21, ordena que eles não falem isso para ninguém. Ou seja,
É uma verdade absoluta. Mas a ordem de Jesus para os discípulos ali, não falem isso para ninguém. E vimos acontecer diversas vezes no ministério de Jesus. E aqui os discípulos estão sendo impactados por essa afirmação diante de algo tão grande que eles estão testemunhando, e Jesus ter reagido de forma tão forte a essa verdade, como disse, talvez eles não tenham compreensão completa disso ainda. Mas como no verso 22, vemos que Jesus, como Messias de Deus, ele deveria ser rejeitado pelos judeus, pela liderança judaica, por aqueles que o crucificariam, para que depois disso ele pudesse ressuscitar ao terceiro dia. Isso era o cumprimento de todas as profecias messiânicas a respeito do Senhor Jesus. Essa era uma verdade profética. Isaías 52, 53 vão falar da necessidade dos sofrimentos de Cristo, de uma morte sacrificial. Revelar, então, Jesus ter a sua identidade plenamente revelada, naquele momento só causaria obstáculos a esse processo de rejeição, crucificação e morte. Algo, então, que não poderia acontecer. Por outro lado, nós temos também uma necessidade extremamente teológica aqui, porque os pecados das pessoas, da humanidade, precisavam ser expiados. Então havia necessidade que nada interrompesse o processo natural profetizado no Antigo Testamento, que o Messias seria o Cordeiro que seria sacrificado, que sofreria, que padeceria, mas como Cordeiro de Deus iria para a cruz e morreria pelos pecados das pessoas. Interessante que assim como Pedro tentou evitar a prisão de Jesus, que a gente vê lá em João capítulo 18, versos 10 e 11, quando Pedro ali, ele tira a sua espada, né, e tenta impedir que Jesus seja preso, cortando a orelha ali de um centurião. Eu creio que as multidões, sabendo que Jesus era o Messias de Deus, com todas as implicações proféticas, talvez criassem muitos obstáculos também para o desenvolvimento do processo profético de sofrimento, rejeição, crucificação e ressurreição. Se o próprio Pedro fez o que fez, andando com Jesus como andou, imagina as multidões sabendo que Jesus então era tudo aquilo, que nem Pedro talvez entendesse completamente ainda. Então a notícia dessa completa identidade de Jesus, ela só seria plenamente divulgada ou proclamada depois da sua morte, né? A gente vai ver isso no decorrer do Evangelho. Não somente morte, mas ressurreição ou sepultamento e ressurreição. Então essa confissão de Pedro, ela teve um significado muito especial, apesar de não ter toda a compreensão, os discípulos não compreenderem tudo o que ela significava, de que Jesus é o Cristo de Deus, ou o Messias de Deus, como é dito aqui por Pedro. Mas essa grande confissão de Pedro foi um momento específico, um momento oportuno, para que Jesus começasse a falar entre eles ali, entre os discípulos, claramente sobre sua morte e ressurreição. Agora Jesus começaria na sua vida pública e na convivência, no discipulado com os discípulos, a dizer o que significava aquilo que Pedro disse. Que Jesus é o Cristo de Deus ou o Messias de Deus. Então essa declaração detonou um novo momento no discipulado entre Jesus e os discípulos. E é bastante importante a gente parar mais uma vez aqui. Às vezes a gente tem uma tendência a querer transmitir num discipulado as coisas tudo de uma vez para as pessoas. Como se as pessoas fossem capazes, nós fôssemos capazes de absorver tudo de uma vez. A gente pode ter a compreensão do todo, mas as partes, o Bruno de Meb aqui no meu estudo bíblico, quem fez o instituto agora recentemente, né? A gente pode ter uma compreensão legal do todo, mas as partes e os detalhes, eles requerem um processo. Nós estamos vendo isso aqui no discipulado de Jesus, com os discípulos. Essa didática em levá-los a transmitir o que as pessoas diziam, para depois que eles
pudessem perceber e para que Jesus tivesse a percepção do que eles pensavam. Jesus detectar, então, coisa que soberanamente ele sabia, mas eles terem, entre eles, seguramente houve muita discussão, coisa que o texto não diz, mas é muito provável, que havia talvez uma certa concordância em acharem que Jesus não era tudo isso que Pedro disse. Alguns deles talvez concordassem com as multidões. Então agora, depois dessa confissão, dessa grande confissão de Pedro, Jesus ele passa por uma nova etapa de discipulado. Agora eu vou dizer para vocês o que significa eu ser o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Como é importante a gente ter sabedoria e calma num processo de discipulado para identificar as fases e não pular etapas. Nós vemos que Jesus, com toda a sua proeficiência, soberania absoluta, sabedoria completa, usou de uma didática cuidadosa no discipulado com os seus 12. Como é sério isso? Como isso ensina? Ok. Eu creio que essa metodologia, né, de Cristo tinha o propósito de fazer com que eles percebessem que as promessas da salvação que Deus fez no Antigo Testamento se cumpririam plenamente. Na figura do Cristo de Deus ou do Messias de Deus, elas seriam cumpridas. Eu creio que essa era a grande lição a ser aprendida nesse episódio. A salvação dos pecadores envolvia o sacrifício de Cristo. O Messias de Deus seria morto. Eles tinham necessidade de compreender isso. Eles não estavam ganhando uma capa de invulnerabilidade porque eram os discípulos de Jesus, não. Eles estavam sendo naturalmente conduzidos à cruz junto com Cristo. E eles precisavam perceber isso. A cruz de Cristo envolveu muito mais do que apenas aquilo que a madeira poderia produzir. É lógico que a crucificação no madeiro foi dolorosa, foi cruel, era a pior forma de morte naquela cultura. Mas as dores físicas impostas pela cruz de madeira, sem dúvida alguma, não foi o ápice dos sofrimentos de Cristo. Jesus sofreria a rejeição das pessoas por quem ele iria morrer. Isso é duro demais. E ainda maior do que isso, Jesus também sofreria a alienação de Deus na cruz quando ele suportasse o meu e o teu pecado, o pecado da humanidade por nós. Ele teria ali um momento onde estaria alienado de Deus, separado de Deus. Quanta dor, toda a dor. A cruz teve um preço para Jesus muito maior do que o físico, que foi enorme. Foi enorme. Eu creio que a extensão do sofrimento de Cristo é infinitamente, ou vai infinitamente além da nossa capacidade de entender. Tendência que a gente tem de acreditar que ninguém sofre mais que nós, né? Ninguém passa pelo que nós passamos. Nossos problemas são insuperáveis. Mas ninguém vai passar durante quantas existências quiser. Qualquer coisa semelhante ao que Cristo passou, desde as suas realidades físicas até as realidades mais profundas da alma. Jesus transmite isso aos discípulos. Quando ele diz aqui, no verso 22 em diante, né? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite
no terceiro dia. Eu creio que eles ouviram isso, como muitos de nós ouvem, e depois vai comentar sobre a transferência do Felipe Coutinho. Como se fosse uma coisa banal. É por causa dessa percepção minimizada que a gente tem dessa declaração de Jesus sobre os seus sofrimentos, o que lhe esperava, a dimensão do sofrimento da cruz por nós. É por causa dessa percepção diminuída que a gente tem um grande problema de lidar com os próximos versículos. Eu creio que eles também. Depois desse esclarecimento que Jesus dá sobre o seu sofrimento, ele continuou imediatamente a dizer para os discípulos que os discípulos, aqueles que viessem depois dele, também teriam uma cruz. Irmãos, embora a cruz e o que implica numa cruz não seja nada agradável, tudo que vai envolvido no contexto da cruz lembra dor, lembra morte, lembra sofrimento. A gente não pode esquecer que ela também comprou a vida. Ela também liberta aquele que crê no impacto, nos efeitos do que aconteceu na cruz. Agora, a gente não pode querer ousar seguir Jesus como referência apenas naquilo que não dói, apenas naquilo que não, da vida de Jesus que nos traz paz, coragem, poder, evidência. Isso de forma alguma identifica um discípulo de Cristo. A cruz do discípulo de Cristo, ela tem características que a gente devia pensar bem. Na verdade, esse é um tema que nós temos que ir muito mais longe do que eu posso ir aqui agora. Mas a cruz do discípulo está diretamente relacionada com a cruz de Cristo. Então ela tem implicações físicas, ela tem implicações espirituais profundas, ela tem implicações emocionais muito grandes, mas por muito menos, irmãos, rejeiçõezinhas que mexem apenas com o nosso orgulho. Nós ficamos todos doídos, ofendidos e vingativos. Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pela maciça maioria daqueles que diziam, dessa multidão que vinha atrás deles aqui. Pela maciça maioria. Então, ser discípulo de Cristo implica numa compreensão do que essa cruz significa de uma maneira bem abrangente. Para seguir a Cristo, aqueles que seguem o Senhor Jesus, se tornam seus discípulos, terão que suportar uma cruz, sim. A cruz que nos leva a estar conformado ou tomando a forma de Cristo. Não tem como eu tomar a forma de Cristo e querer só a parte paz e amor disso aí. Porque até o padrão de Deus de paz e amor está em completo conflito com o padrão de paz e amor do mundo. É bem o tema que vamos trabalhar no acampamento. A cruz do discípulo de Cristo também implica mais do que apenas uma perseguição, ou problemas, ou sofrimentos, ou crises que possamos sofrer externamente. A cruz do discípulo de Cristo implica em estarmos decididos a subjugar os nossos interesses à causa do Senhor Jesus Cristo. Não somos bons nisso não, irmãos. Falamos sobre isso domingo. Eu creio que todos nós nos vimos confrontados diante do fato de que a nossa confissão intelectual de prioridades, Deus, família, igreja, num padrão bem que a gente deseja que seja isso, isso está muito longe de ser a verdade na maioria do tempo. Isso nos coloca numa posição de
tremendamente, não só, na verdade, só intensifica, né, nossa posição de tremendamente devedores. Tu acha que Deus não sabe que nós temos muita facilidade, uma confissão teologicamente correta e aceitável num meio sério de uma boa teologia bíblica como a nossa, mas que a possibilidade na prática Deus estar sendo assim salpicado nas áreas da nossa vida, mas os nossos interesses passam muito mais tempo em prioridade sobre as coisas do Senhor, o serviço na igreja, a oração, leitura bíblica, a vida devocional, decisões, nossas vontades, nossas paixões, entram com muita facilidade no lugar da reunião de oração. Quantas vezes nós não deixamos de vir à reunião de oração? Porque a gente decidiu que deu jeito, foi oportuno, calhou de dar, eu fui passear no shopping. Irmãos, não tem pecado passear no shopping. Quero deixar isso bem claro. Só estou dando um exemplo de que se a gente não tem outra coisa para fazer melhor do que vir à igreja, a gente vem à igreja, mas se tiver alguma coisa boa para fazer, a gente faz. Isso é um absurdo que eu acabei de falar, de respeito ao critério de coisa boa. Então, a dolorosa verdade é que a gente passa muito mais tempo servindo as nossas paixões do que realmente sendo honesto com a nossa confissão. Não, é Deus, família e igreja. Não é nada. Gostaríamos de todo o coração que fosse isso. Mas a maior parte do tempo não é assim. Então perceba que essa cruz de Cristo, ela é algo que, mais uma vez, eu me vejo humilhadíssimo diante disso. Porque ela exige de nós uma postura consciente de subjugar os nossos interesses aos interesses que promovem a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma mania complicadíssima de terceirizar as nossas responsabilidades espirituais. Achando que um folheto faz o meu papel de testemunhar de Jesus, folheto colocado numa porta, é muito importante isso. O papel salvador, Deus pode usar o que Ele quiser, uma frase para salvar alguém, pode. Deus pode usar um olhar para salvar alguém, pode. Isso quer dizer que eu evangelizei? Não, evangelizar é testemunhar de Jesus. Mandar dinheiro para missões é evangelizar? Não, isso é mandar dinheiro para missões. Mas a gente veste uma carapaça de crente super espiritual porque a gente mandou dinheiro e não ora, talvez, 2 dias seguidos pelos missionários. Não tem esse comprometimento diário de lembrar daquele, pelo menos, que a gente envia, nós apoiamos aqui, pelo menos os que a gente apoia aqui. Então, não estou dizendo que nós somos os piores, não. Estou dizendo que nós somos pecadores. E ser discípulo de Cristo é mais do que vir quarta-feira na reunião de oração. Como diz o texto, eu me sinto, repito, isso aqui é de uma humilhação pessoal gigante. Se alguém quiser acompanhar-me, ouvir após mim, na versão revista atualizada, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Não é quarta-feira e domingo, e sábado na reunião dos jovens ou adolescentes. É diariamente. Subjugar os meus interesses diariamente às causas de Cristo. Nós temos um sentimento muito estranho de que vamos ser prejudicados. Eu vou ser prejudicado no meu trabalho, eu vou ser prejudicado em alguma coisa do interesse meu, em horários, passeios e coisas que a gente tem direito de fazer. E Deus não quer tirar aquilo que é bom de nós. Deus está dizendo, olha, me botar em primeiro lugar ainda é tão bom quanto o melhor que você possa querer para você. É isso que o Senhor está nos ensinando. É isso que o Senhor está ensinando aos discípulos. Ele não está querendo roubar o nosso prazer. Ele está querendo nos ensinar o que é realmente, qual o melhor e mais completo e eterno prazer. É isso que talvez não temos amadurecido ainda. Apesar de julgarmos que somos muito maduros. Não temos amadurecido ainda para entender as implicações de ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, o caminho da cruz, sem dúvida alguma, é o caminho da morte para os nossos próprios interesses. Aqui precisa de maturidade espiritual, de vida com Deus diária para encarar isso aqui. Senão fica uma frase super bonitinha, mas sem significado nenhum.
Só para a gente lembrar, vamos dar uma olhadinha de novo, só para lembrar lá em Filipenses capítulo 2, verso 1. A gente julga que não tem como deixar as coisas que nós gostamos muito para a igreja, ou para orar, ou para ler a Bíblia, ou para fazer alguma coisa que tire de mim algum prazer imediato, temporal, terreno. Mas Jesus podia fazer isso, e fez por nós. Só para a gente lembrar, nós conhecemos bem. Filipenses 2, de 1 a 8, diz lá. Vamos parar aqui, não vou nem... Só do 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Irmãos, ele não considerou que não comer pizza era algo que não deveria pegar-se. Ele disse que ele não considerou ser igual a Deus ser algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Não vou nem continuar. A gente esquece muito facilmente que nada menos do que a encarnação de Deus, o Messias de Deus, conforme a confissão de Pedro. Ele fez isso aqui por nós e a gente não abre mão, às vezes, de coisas ridiculamente banais. Agora, para aquele que não quer levar a cruz de Cristo, mas acha que pode ser crente a si mesmo, pode seguir a Cristo do seu jeito, isso aí é coisa do pastor Elcio, da Igreja Batista. Quem acha que pode ser assim, não são poucos. Jesus responde com o verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, viver a vida cristã do seu jeito, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, o que diz aí? É isso aí. É isso aí. Então é aquele negócio, irmãos, a gente tem que se posicionar. Somos discípulos de quem? De nós mesmos ou do Senhor Jesus? Apesar de sermos crentes. A cruz nunca vai ser algo desejável. É necessário um chamamento divino para a gente poder abraçar a cruz de Cristo como nossa. É preciso uma convicção divina. O ser humano natural, ele não quer nenhum tipo de problema. Ele quer paz, amor, e não é pecado isso. Nós temos isso em Cristo Jesus como discípulos de Cristo, mas não queremos abrir mão de nada. Eu não vou nem falar do nosso lado, vamos tratar a ideia de uma pessoa, um homem natural, sem Cristo. O mundo não quer esse padrão de paz que Deus estabeleceu. Que é do seu jeito, né? Mas o fato é que o caminho que Deus estabeleceu, através da vida de Cristo, é o caminho que o levou a uma coroa, mas para chegar até a coroa, passou pela cruz. Nós queremos a coroa, o nosso problema é com a cruz. Mas para o próprio Filho de Deus, o caminho para a coroa passava pela cruz. É muito perturbador como que as pessoas têm pervertido o Evangelho de Cristo. Muito perturbador. O que mais me aflige é a facilidade como nós aderimos à minimização do Evangelho e à perversão do Evangelho. Como nós facilmente nos conformamos com um padrão baratinho de vida cristã, depois de termos aprendido tudo o que nós temos aprendido. É muito fácil a gente ceder, é assustador. Impressionante como as palavras, como as pessoas batalham nos meios evangélicos para tornar o Evangelho alguma coisa gostosa, atraente, bonitinha, agradável de ouvir. Eu tenho um colega da minha turma que eu estou chocado. Estou chocado. A última conversa que eu tive com ele foi muito séria sobre igreja. E depois daquela conversa, ele não teve mais conversa comigo. Porque a visão de igreja desse meu colega sempre foi muito play center. Eu sempre entendi o Evangelho como algo que aponta para o meu pecado com muita força, e ao mesmo tempo, depois de me convencer do meu pecado, aponta para a cruz, para a solução de Deus para o meu pecado e para a minha culpa.
Mas esse meu colega, o tempo todo, ele sempre batalhou na direção de um evangelho bem Hopi Hari. E até hoje ele não conseguiu pastorear igreja nenhuma. Ele pula daqui e aqui, mas ele é muito legal, é uma pessoa muito bacana, é um animador, é tipo um... Como é que esses caras fazem esses stand-up? Né? Só que ele é formado na mesma escola que eu. Impressionante como que esforço para ajuntar pessoas através de um evangelho de beijinho, abraço e vamos ser amigo e está tudo bem. Não tem pecado nenhum, beijo, abraço e amizade bíblica. O problema é quando para fazer isso eu preciso diminuir as verdades da cruz. Eu tenho que minimizar o evangelho. Eu tenho que tornar o evangelho alguma coisa comercializável. Que coisa dramática que nós estamos vivendo. Em meios onde eu não esperava que isso pudesse acontecer. Que dias difíceis vivemos. Quantidade de pessoas oferecendo aos outros lideranças evangélicas. E não evangélicas, né? Se dizendo ecumênicos, que é a grande força do nosso tempo, do século XXI. Isso vai ficar cada vez mais violentamente forte. Soube de uma igreja na Inglaterra. Vi, na verdade, um documentário. Eu quero encontrar esse documentário para poder passar para vocês lá no retiro. Vou ver se eu encontro. Uma igreja na Inglaterra confessamente de ateus. Mas com toda a forma de igreja evangélica. Bancos, púlpito, som, tudo bonitinho. Um palco, um púlpito, ministrando louvor, mas a pessoa que ministra, ele se identifica como ateu. E ele fala de coisas positivas, coisas verdades que encontramos nas Escrituras. Um monte delas. De coisas boas, de fazer o bem, de amar, e de problemas sociais, como devemos interagir com os problemas sociais. Muito interessante, lotadinha. Aí ficou um repórter na porta da Globo News, na porta, entrevistando as pessoas. E ali tinham pessoas que confessavam ser católicas, confessavam ser evangélicas e confessavam não ser nada, que achavam que aquilo ali era muito bonito, muito positivo e não tinha que parecer com um ambiente de igreja. E com um detalhe super interessante. Não acabou o culto antes de passar a máquina de débito de mão em mão, para cada um poder passar o seu cartão, colocar a sua oferta e depois ir embora, porque é para manter o local. De mão em mão. De mão em mão. Por muito menos aqui, não vou nem entrar no mérito. Então, irmãos, olha a seriedade dos tempos que vivemos, dessa minimização do evangelho, de um evangelho que prega somente a coroa, mas abandona a cruz. Não quer saber da cruz, quer saber da coroa. Então não estamos falando aqui, nem Jesus aos discípulos, falando de alguma coisa que somente cresceria em intensidade e em poder de enganar, como temos vivido. Muita gente tem se identificado com o evangelho simplesmente, intelectualmente, querem um evangelho popular, um evangelho que eu consiga compreender todas as suas etapas, uma coisa lógica, absoluta, algo que não demande de fé. Só tem um probleminha. 1 Coríntios capítulo 1, em vários versículos, vai dizer que a palavra de Deus é loucura para aqueles que nela creem. Mas o tal do evangelho ou da mensagem popular e de amor e de boas obras, de caridade, vamos ser bacana, vamos dar beijinho, vamos fazer tudo bacana, propõe, mais uma vez, a ideia de algo muito legal, mas sem nenhum tipo de sacrifício e, infelizmente, ou felizmente, né? Porque se não houvesse sacrifício, não haveria perdão de pecados. Então, felizmente, houve o sacrifício de Cristo por nós, e se nós queremos vir após Cristo, precisamos tomar a sua cruz e segui-lo. Até para isso nós temos o conforto de saber
que Ele levou o nosso fardo pesado e nos deu o dele leve. E o dele não é leve porque foi fácil, não. O dele não é leve porque é dele. Nós já vimos aqui que foi duríssimo, né? O nosso pesado levou Jesus a passar por tudo que passou por nós. Então, irmãos, eu quero concluir nos fazendo lembrar que a gente precisa fortemente, primeiro, ter compreensão que nós servimos ao Cristo de Deus. Não um fazedor de coisas, mas o Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E se cremos em Jesus assim, nós precisamos ter a compreensão de que, se queremos vir depois de Cristo, precisamos tomar a sua cruz e abraçar a causa de Cristo com coragem. Coragem de amá-lo, sem precisar deixar de amar na legítima prioridade as coisas, esposa, filhos, como vimos domingo na mensagem. As coisas que a gente tem legalmente, justamente e legitimamente podemos comprar com o nosso salário, ter com os nossos esforços. Não tem problema. O problema é quando essas coisas entram no lugar do discípulo de Cristo. Queremos a coroa sem a cruz? Eu quero ser de Cristo, mas eu vou seguir Jesus do meu jeito. A Bíblia diz que assim não vai funcionar, no verso 24. Então nós temos que nos afastar fortemente de qualquer mensagem, qualquer ensino que minimize o impacto da cruz, que comercialize o Evangelho e que satisfaça apenas nossos impulsos humanos. Qualquer evangelho que satisfaz apenas a minha euforia, sai fora, é mentira, não é o da cruz de Cristo. Mas o evangelho que me humilha e quando ele me levanta, ele me coloca em prontidão como um soldado de Cristo, um embaixador de Cristo no mundo perdido, opa, abraça que esse aí é o de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez, porque olhamos para a Tua palavra, ó Pai, e ela pacientemente nos humilha. Se entendemos aqui o que ouvimos, ela nos coloca em nosso lugar. Ela coloca o Senhor, nos faz perceber o Senhor no lugar que nunca deixou de ser o seu. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, sabemos que junto com esta compreensão de pequenez, de pecadores, vem para aqueles que creem no Senhor Jesus o perdão de pecados, capacitação do Espírito de Deus para nos levantar e nos fazer andar de modo que Te agrade. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a posição de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nisso. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.